E aí, tudo bem com você? Como que você tá? Nós estamos finalizando o mês do missionário aqui no canal do YouTube do Guerrilha. E nós estamos aqui hoje com 2 missionários da nossa igreja local, a Elaine e o Gilmar. Eles são um casal de missionários. Fica até o final do vídeo para você entender mais um pouco sobre a história da vida deles. Então, vamos começar com as perguntas já. Há quanto tempo que vocês fazem missões? De tempo completo, né? Que na verdade não é tempo completo, é tempo integral. Nós já estamos já há 2 anos, um pouco mais de 2 anos, e um total já, desde que nós começamos a trabalhar com missões, já há 15 anos. Dentro do México, qual que foi a maior experiência que vocês já tiveram? A gente fez várias viagens no México, então, né, são várias experiências. Mas as maiores experiências é poder, durante essas viagens, pessoas que a gente trabalha, né, e teve a oportunidade de orar por elas e depois elas contarem um testemunho de que Deus curou. Então, assim, é super gratificante saber que, mesmo sendo tão pequenos, né, Deus nos usa, né? Só para complementar, uma experiência que para mim me marcou bastante foi no dia que eu fiz uma oração de confissão. E eu fiz essa oração em espanhol, então me marcou muito. Eu, de um outro país, orando para uma pessoa em um outro idioma e ganhando uma alma, oração de confissão, né? Falei assim, uau, Deus é muito louco. Essa é uma experiência muito incrível mesmo. Você está acostumado na sua igreja, na sua cidade, falando português, de repente você, vamos supor, orar em inglês para que uma pessoa aceite Jesus. Isso é incrível. Outra em cultura, espanhol, outra língua, cultura, nossa. completamente diferente. Bem legal mesmo. Marcou bastante. Fora o México, qual foi os lugares que vocês já foram? Nós fomos para Guatemala, fomos para Cuba e também fizemos muitas viagens aqui no Brasil, né, antes de sair para outras nações, que foi o México. Eu acho que isso é uma curiosidade de quase todo cristão. Como que é evangelizar dentro de um país fechado? Uau, é incrível, é uma experiência muito marcante, porque nós passamos a situação de não poder falar de Jesus. Nós, ao ministrar numa igreja, o pastor falou para nós não falarmos que éramos missionários e que eu fosse contar somente um testemunho, não fosse ministrar a palavra. É uma sensação assim, falando assim, uau, eu estou num país onde eu não posso declarar a minha fé publicamente, eu não posso falar de Jesus abertamente, onde eu moro, meu país, isso é muito fácil, mas aqui eu não posso. Pessoas que passou com um carro e questionou por que nós estávamos fazendo um culto naquele lugar, se tínhamos autorização para fazer aquele culto, e isso marca muito a nossa vida, como temos que nos empenhar mais em pregar o Evangelho, porque há lugares que não pode falar de Jesus abertamente, é fechado para o Evangelho, e Deus nos levou ali para viver essa experiência, então foi muito incrível. Eu imagino mesmo. Só acrescentando o que ele está falando, né? Porque Cuba ele é mais fechado, né? Um país mais fechado para o Evangelho. E no México, né? Tinha saído da janela 1040, né? E agora ele retornou novamente. Então o México também faz parte da janela 1040 e também faz parte dos países perseguidos. Porém, é uma perseguição mais leve, né? Não é uma perseguição explícita como alguns outros países. Não é tão severa, né? Quanto outros países, como países do Oriente Médio ou países, né, asiáticos, né? Ou comunista como Cuba, né? Como mencionamos a Cuba. Então, assim, é um país declarado católico, né? Cristão católico. Porém, também existe a perseguição. Então, a perseguição no México, ela não vem por meio do governo, ela vem por meio dos narcotraficantes e também nas comunidades indígenas. Há comunidades indígenas no México que você não pode entrar lá sozinho. Você tem que entrar com alguém que conhece essa comunidade, que já tem um contato ali com pessoas de lá. Porque se você entra sozinho, você pode ser morto. Há um amigo nosso que trabalha com a gente na base da Jocum, onde o irmão e a mãe dele foi assassinado. Tanto o irmão quanto a mãe, eles fazem parte da comunidade indígena, né? Não era uma pessoa de fora, eles fazem parte da comunidade. Mas por ser cristão, então a própria comunidade
perseguiram de tal maneira que chegaram a matar eles. Então, existe a perseguição também no México. Um pouco mais tranquila, porém existe a perseguição, né? E também o México, ele tem uma alta porcentagem muito grande, vocês podem estar até pesquisando, né, pelo Google. Existe eu não sei qual é o nível, mas acredito que deve estar entre os 3 países onde existe mais tráfico humano. E o tráfico humano no México, ele são variados, né? Existem vários modelos, né, vamos dizer assim, de tráfico humano. Então, tem o tráfico humano para prostituição, tem o tráfico humano para retirada de órgãos e tem o tráfico humano de mulheres, né, para levar para outros países para ser vendida como escravas ou na prostituição mesmo. Você poderia explicar o que é essa janela 1040? A janela 1040 é uma dimensão, né, de 10 mil metros de altura por 40, né, de extensão. Então, os países que ficam dentro dessa dimensão são países que fazem parte da Europa, África, Ásia e Oriente Médio. E somente um país que entra para dentro dessa classificação de perseguição, que é da América do Sul, que é a Colômbia. Então, vocês podem pesquisar no Google para que vocês conheçam mais sobre esses países, quem são esses países. É uma classificação de 1 a 50. São 50 países que fazem parte dessa janela. E o primeiro país é o país que a perseguição é o nível mais extremo. E aí ele vai indo até o número 50, que é o mais tranquilo na perseguição, né? Então, ele vai classificando aí o nível de perseguição aos cristãos. Durante esses 15 anos que vocês ficaram fazendo missões, trabalhando no campo, qual que foi a maior dificuldade que vocês tiveram? Para mim, em específico, a maior dificuldade não foi nem questão do evangelizar, mas a minha maior dificuldade foi eu depender de Deus e depender completamente dele para tudo. Como eu ia fazer as viagens missionárias, então eu trabalhava, eu tinha o dinheiro, eu separava e eu ia e voltava. E de repente Deus nos convida a fazer missão fora do país e ter que depender completamente dele, não? Então, essa para mim foi a maior dificuldade, porque eu dependi de Deus para comprar uma roupa, dependi de Deus para comprar um café, o que seja, uma comida, e era tudo nessa dependência de Deus, de orar e esperar Deus fazer, Deus enviar uma pessoa, Deus fazer de alguma forma. Então, para uma pessoa que está acostumada a trabalhar e conseguir as coisas, e Deus abençoando, né, de todas as formas, mas essa questão de se largar tudo e ir depender completamente de Deus, então essa parte é bem dificultoso. O evangelizar, para mim, não foi tão difícil como isso, como largar e depender de Deus completamente para tudo, entendeu? Acrescentando o que ele falou, né, nós como missionários da Jocum, né, todo missionário da Jocum, ele é desafiado e ele é convidado a viver completamente pela fé, né, depender 100% de Deus. Eu me recordo até uma missionária, quando a missionária começou a falar sobre a Jocum e os desafios, né, que ela tinha, e eu comecei a me questionar, me perguntar em relação, mas e a minha família, né, como que eu vou fazer, né, ficar sem eles, distante e tudo. E aí ela começou a falar comigo a respeito disso, e algo que ela falou que para mim assim me marcou muito e que eu pude depois vivenciar isso. Olha, aonde você chegar, no país que você chegar, no lugar que você chegar, Deus sempre vai colocar alguém para ser a tua família. Deus sempre vai te dar uma mãe aí. Deus sempre vai te dar um irmão aí, nesse lugar que você chegar. E eu guardei aquilo, né? Nossa, que legal, eu vou deixar minha família, mas Deus sempre vai me presentear com uma nova família. Deus sempre vai me presentear com a mãe, com o irmão. E quando nós chegamos no México, eu pude viver isso, eu pude, de fato, viver esse amor de Deus. Deus colocou uma igreja, né, para nos receber, para nos amar. Deus colocou uma família para ser a nossa família, uma família que tem nos amado, tem nos acolhido de maneira assim incondicional. Tudo que eles podem fazer para nós, eles fazem, né? Sempre quer estar saindo junto com a gente.
perguntando, querendo saber como que a gente está, se a gente está bem, se a gente precisa de alguma coisa. Então, às vezes, eu me sinto até talvez até feio de falar, não sei, né, como minha família pode ver o vídeo e achar. Mas, assim, muitas vezes a gente se sente até mais amado do que nossa própria família, sabe? Coisas assim que, muitas vezes, minha família aqui no Brasil nunca fez por mim, eles fazem lá. Capricho, sabe? Coisas assim. Então, assim, eles realmente, Deus tem mostrado o amor e a fidelidade dele. É um desafio muito grande para nós, estar em outro país, em outra cultura, viver esse desafio da fé, de depender de Deus. Mas Deus, ele tem suprido, ele tem cuidado e, realmente, a gente não nos falta amor e nem nos falta provisão de Deus para as nossas vidas. É isso aí, galera. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, o seu comentário, mandar esse vídeo para aquele seu amigo que vai fazer missões. Manda para a galera de missões da sua igreja também. Não esqueça também de ligar o sininho de notificação para você ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal do Guerrilha. O Gilmar e a Elaine tem um projeto incrível chamado Ultrapassando Fronteiras. O link vai estar aqui na descrição para você ir. Se você quiser abençoar eles de alguma forma, fica à vontade, sempre é bem-vindo. Também não se esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais, no Instagram e no Facebook. É isso, até a próxima!